numa entrevista exclusiva com Fernando Worm, nosso articulista da Força Espírita, que acabou de nos deixar na vida corpórea, partiu para o mundo espiritual, ele disse ao Fernando Worm que um poeta de grande lavra havia conversado com ele sobre o significado da verdade e tinha dito, então, que a verdade era como um imenso espelho que se partira na superfície da terra e cada um de nós tinha um pedaço desse espelho, onde podia analisar as questões, os lances da existência e, ao mesmo tempo, refletir sobre suas próprias responsabilidades. Eu tomei essa imagem, que julgo muito interessante, muito bonita, para o meu próximo livro, que sairá em breve, Chico Xavier, Meus Pedaços do Espelho. É a minha maneira de ver os lances da existência deste grande médium, amigo e principalmente um condutor de nossas almas por excelência. Eu me recordo que, fazendo as entrevistas em 1977 para Pequena História de uma Grande Vida, que saiu publicada na revista, eu me lembro de um senhor que disse para Chico Xavier: Chico, você é um homem privilegiado. E eles estavam à porta da Livraria Boa Nova, no centro de São Paulo. E o Francisco Galvez estava acompanhando o Chico Xavier e nos deu, então, testemunho deste caso para a revista. E Chico, olhando de uma maneira singular para o interlocutor, disse: meu amigo, se eu tenho privilégios, eu não os conheço, porque aos 5 anos fiquei órfão de mãe. Fui agasalhado por uma madrinha que me dava 3 surras por dia e me enfiava garfos na barriga. Fiquei 2 anos com esta senhora e cheguei aos frangalhos quando meu pai se casou pela 2ª vez e minha segunda mãe, a cidade, exigiu que todos os filhos de Maria João de Deus fossem morar com eles. Foi então que eu conheci uma vida normal, mas ainda assim repleta de dificuldades. Era uma vida muito difícil do ponto de vista de termos até mesmo o pão de cada dia. Depois, com o crescimento, aos 8 anos, eu me empreguei numa fábrica de tecidos e 2 anos depois eu precisei largar porque os meus pulmões foram prejudicados pelos fios da tecelagem. E mesmo entrevistei Alfredo Santana, que foi o chefe de Chico Xavier nesta fábrica de tecidos. E pude, então, ouvir do próprio Alfredo Santana as dificuldades que o menino Chico passava.
porque ele, bem cedinho, às 8 horas da manhã, estava no grupo escolar São José. Depois, mal tinha tempo para engolir o seu almoço e está às 2 da tarde na fábrica de tecidos, deixando o trabalho a 1 hora da manhã. Esse testemunho do Alfredo Santana coincide com outro testemunho que eu tive de Francisco Reis, que era companheiro de Chico na mesma fábrica de tecelagem. De modo que os seus pulmões foram prejudicados pela pneumoconiose, que é uma doença do trabalho e que, no caso de Chico, prejudicaram bastante a sua função pulmonar. Depois deste emprego, meu amigo, ainda respondendo ao interlocutor da livraria Boa Nova, São Paulo, depois disso, eu me empreguei no bairro Rodolfo e até altas horas eu tinha que levar os nossos irmãos que beberam bastante, estavam caídos, encharcados de álcool, e durante algum tempo eu me dediquei a isso até que fui parar num pequeno armazém de secos e molhados, onde eu fiquei durante anos até 1935, quando finalmente consegui um emprego fixo no Ministério da Agricultura. E somente em 1961 é que eu pude me aposentar. Sempre vivi do meu trabalho e comigo foram morar 14 sobrinhos e irmãs do segundo casamento do meu pai. Aliás, eu entrevistei a Florisbela, que foi companheira de infância de Chico, porque preciso introduzir o João Cândido, que é o pai de Chico Xavier, e ele gostava muito de serenatas, e ele aproveitava a voz maviosa, assim, bem cândida mesmo de Chico Xavier, cantava nas serenatas, juntamente com a Florisbela. Mas eu me lembro de ter tocado profundamente no coração de Chico quando ele leu a reportagem da Folha Espírita em Revista, porque a Florisbela me disse algo que Chico nos dissera, mas que ele se sentia mais fortalecido quando havia o testemunho de companheiros que acompanhavam mesmo a vida dele naquela época. Quando Cidária deixou a vida corpórea, em 19 de abril de 1931, ele dissera aos seus familiares que ficaria com os filhos dela, assim como ela ficara com os filhos de Maria João de Deus, e que os criaria em nome dela própria. Este fato é muito tocante, porque o próprio pai, João Cândido, tinha dito: por mim pode dar os meninos, mas o Chico é quem sabe. E ele continua a falar para o interlocutor da livraria Boa Nova. Nós conhecemos momentos muito difíceis com a desencarnação do meu irmão, José Xavier, que fazia comigo as tarefas no Centro Espírita Luiz Gonzaga. Eu assisti de perto a muitas dificuldades na nossa família e fui operado diversas vezes para correção dos gastos que foram fincados na minha barriga. Eu fui operado de hérnias e a última delas foi agora, a última
cirurgia, eu passei em 1968, bem próximo, porque eles estavam muito próximos de 1968, já que era 1970, e eu pude então, foi uma cirurgia bastante difícil, que eu tive que enfrentar, e, enfim, da vida eu conheci somente trabalho intenso e responsabilidade para com a minha família. De modo que, se você vê privilégios na minha vida, sinceramente, eu lhe digo que não vejo privilégio algum. Eu estou aqui para falar dos privilégios de Chico Xavier. Recordá-los, porque quando nós passamos com um voo de pássaro pela vida do Chico, nós temos uma impressão diferente daquela quando a gente esquadrinha e verifica que foi uma vida de muita luta, de muito sacrifício. Pensemos bem que somente com 14 anos ele pôs pela primeira vez um sapato nos seus pés. Que este menino sustentou a família desde os 8 anos de idade e que só encontrou uma certa estabilidade na vida a partir do seu emprego na Fazenda Modelo, mas era um emprego modesto, né? Começou simplesmente na limpeza, até que, por seus próprios méritos, chegou a escriturar. Mas eu pensava comigo mesma, aquele missionário que nós tínhamos diante de nós, com um sacrifício pessoal tão grande, não teria, por acaso, conhecido Pedro Leopoldo antes da reencarnação? Eu esperei muitos anos para ter essa confirmação, e de fato ela veio, porque no livro Mensagens de irmã de Inês de Castro, do médico Dr. Caio Ramaciotti, e são mensagens enviadas por Inês de Castro através de Chico Xavier. Nessas mensagens, Chico confessa que fez uma viagem de reconhecimento de Pedro Leopoldo, sua terra natal. E é muito comovente verificar o seu encontro com aquela que seria sua mãe, Maria João de Deus. O meu livro, descreve exatamente esse momento único em que esses dois espíritos de escola se encontram antes do renascimento do nosso querido Chico. E a gente observa, né, o planejamento divino, como se dá, como se processa, e nós ficamos extremamente tocados com a planificação dessa vida corpórea última de Chico Xavier. Mas, ainda falando em privilégios, durante o que nós poderíamos considerar como privilégios, se foi uma vida, sobretudo, de exemplificação do amor cristão, e nós sabemos que os seguidores do Cristo são aqueles que sofrem muito, como o próprio Mestre, que teve que dar a própria vida para nos ensinar os caminhos de Deus. Mas foi exatamente nessa luta que o espírito de Chico Xavier brilhou intensamente, venceu em toda a linha, como se ele fosse realmente um esportista que ganhasse todas as medalhas no que diz respeito à sua tarefa espírita cristã.
recordando seus privilégios. Eu me lembro, por exemplo, dele ter nos contado a respeito de José